Muita gente acha que fazer uma análise em alguma ação é uma coisa absurda. Tem que ter uma faculdade, tem que ter experiência, tem que ter um tanto de coisa para conseguir entender como funciona uma ação e para qual direção ela vai seguir. E eu tô aqui para falar para vocês que não é tão absurdo assim como você pode imaginar, que até você conseguiria fazer esse tipo de coisa. Basta você saber como fazer isso, qual o caminho seguir e como fazer de fato uma análise dessa forma. Olá, meu nome é Vitor e hoje falaremos como fazer uma análise fundamentalista, explicando em detalhes o que você deveria prestar atenção, os pontos importantes e o que importa em realmente uma análise fundamentalista. Se você gosta desse tipo de assunto e quer saber mais, não esquece de compartilhar nossos vídeos e curtir. Deixe nos comentários o que você está achando e que tipo de assunto você gostaria de falar. Quando você primeiro bate os olhos numa ação, você já percebe de cara que ela oscila. Começa a cair, começa a subir, e aí você fala, não sabe como é que faz para entrar, não sabe a direção que a ação vai seguir. Uma ação por si só, ela não movimenta o mercado inteiro. Ela tem que ter pessoas comprando e vendendo a ação. E o valor que ela está nesse momento seria o valor de compra e venda quando eles chegam ao equilíbrio. A movimentação desse mercado de ação, ela se segue pela diminuição desse valor ou aumento desse valor de compra e venda. E aí o valor muda da ação. O ponto forte desse tipo de coisa é que o mercado em si ele é bem complexo, mas ele não é absurdo a ponto que uma pessoa não consiga entender os básicos da análise e não consiga entender como funciona. Tem uma boa liderança, tem bons lucros, tem uma boa reputação e está há bom tempo no mercado e está se dando bem, é uma ação interessante que vai crescer. O ponto aqui que eu falei para vocês são vários pontos. Boa liderança, bom tempo no mercado, bons lucros, são várias coisas que nós vamos falar um pouco melhor na análise fundamentalista. Só que nem sempre é assim, tem que levar em consideração que tem sempre as suas exceções e cada empresa tem que ser analisada de forma como única. Não existe nenhuma empresa que é exatamente igual, pode ser parecida, mas não igual. E é por isso que você tem que ter cuidado quando você vai mexer em ações ou vai fazer esse tipo de análise. Mas tem que entender que ela não é difícil. Qualquer pessoa consegue fazer esse tipo de coisa e você tem que entender, o importante é que o fundamento básico de como as ações funcionam e como são os pontos que você tem que prestar atenção. Eu vou passar para vocês os pontos importantes das análises fundamentalistas e o que a gente deveria prestar atenção quando for fazer esse tipo de análise. Vamos começar pelo ponto importante, tá, gente? Dessa lista grande que eu vou falar para vocês de pontos de análise fundamentalista, vamos começar pela governança. Tá? O que é governança? As empresas, eles têm protocolos, têm CEOs, tem pessoas que lideram essa empresa. Você tem que entender que uma pessoa que é dona da empresa, ela tem planos para essa empresa. E você tem que procurar saber quais são os planos para ver se alinha com o propósito atual da empresa ou se vai haver alguma mudança e se vai afetar isso de alguma forma. Isso aí seria uma análise de governança. Tem que entender que nem todas as governanças são transparentes. Algumas empresas elas tendem a guardar mais informações para elas do que soltar. Às vezes soltam só o necessário e nada além. Ou então a pessoa que está liderando a empresa está entrando em conflito com os acionistas, entendeu? Ela quer alguma coisa e a empresa está em outra direção. E aí ela luta contra essa direção com a empresa, criando uma crise. Isso é alguns tipos de exemplos de governança que podem acontecer, mas que é importante você prestar atenção. Um outro ponto também, liquidez. É uma palavra bem importante que você vai utilizar bastante quando você for fazer uma análise de qualquer tipo de ativo. O que é liquidez? Liquidez é quando você quer ou pretende ficar líquido. Líquido é quando você tem algum ativo, alguma coisa e você quer sair desse ativo e transformar tudo que você tem naquilo ali em dinheiro. E por que isso é importante? Nem todos os ativos são muito líquidos a ponto de você conseguir sair rápido ou entrar rápido nele. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer um ativo que tem pouca liquidez. Pouca liquidez, você chega lá e quer comprar 1000 ações desse ativo. E aí você olha lá no mercado, tem 50 ações um valor, 200 em outro valor, 100 em um valor, aí os outros tipos de ações pula, entendeu? Por um valor enorme. O que isso representa para você? O mercado ele não é muito líquido. Não tem muitas pessoas comprando ou vendendo aquele ativo naquele momento. Então se torna mais difícil de você vender o seu ativo, ou então você precisar fazer uma venda no seu ativo onde você tem um pulo enorme entre o valor. Você vende a primeira ação que você tem por 70, e aí a segunda 70 de novo, e aí as outras ações que você tem 60, 55, entendeu? Olha o pulo enorme que
você deu. O importante da liquidez é que você precisa dar uma olhada se a ação é líquida ou não e se bate com a quantidade de ações que você comprar. Para se você precisar sair, acontecer alguma coisa, você conseguir fazer isso sem nenhum problema, entendeu? Ou não acabar perdendo tanto dinheiro para fazer isso. Agora que a gente disse o que é liquidez, o que é governança, vamos para o importante da análise fundamentalista, tá? Você fala assim, Vitor, aonde eu consigo essas informações? Quando a empresa está na Bolsa de Valores, ele tem que dar esses relatórios para os acionistas. É obrigação da empresa. Empresas que atuam no Brasil, você tem que entender que existe uma coisa chamada RI. O que é RI? RI é Relações com Investidores. Mas aonde eu consigo o último relatório, vamos dizer, da Petrobras? Você vai pesquisar Petrobras RI. E aí você vai conseguir acessar o site da Petrobras que tem relação com investidores. Lá você vai conseguir baixar um PDF e no PDF vai ter todas as informações que você precisa para analisar no Petrobras o último que ele lançou, entendeu? Esse tipo de coisa. Por que isso é tão importante, gente? Esses dados, eles dizem muito da empresa. Muito, muito mesmo. Não só o balanço, como o lucro, como todas as informações que você precisa saber para fazer uma análise fundamentalista completa. Além disso, relacionado ao RI, nós vamos falar outros pontos importantes da análise fundamentalista que você tem que prestar atenção quando você for fazer ela. Vamos começar aqui com nossos slides sobre pontos importantes da análise fundamentalista. Lucro líquido é o que sobra ao subtrair todos os custos da receita, e a evolução do lucro líquido com o passar dos anos é um grande objetivo de qualquer empresa. Gente, o lucro líquido ele é bem importante, até mesmo sem que a empresa estiver fazendo expansões ou até mesmo mostrando quanto ela está gastando, entendeu? Qual o potencial que ela pode gastar ainda em questão de crescimento. Quando a empresa tem um lucro líquido alto, isso mostra também um potencial que ela pode gastar para transformar esse lucro líquido em até mesmo crescimento. E esse lucro líquido também pode chegar no investidor através de dividendos, tá? A empresa pode acabar distribuindo esse dinheiro de alguma forma. Análise o endividamento. Empresa de capital aberto tem a meta de estar em constante crescimento, por isso é comum em contraírem dívidas para financiar ampliação de fábricas, compras de subsidiárias e contratações, atualizações de máquinas ou outro tipo de investimentos. Gente, a questão do endividamento tem que ser bem olhada, porque é o seguinte, muitas pessoas acreditam e falam assim, a empresa tem dívida, isso é ruim. O que você tem que entender é que a maioria das empresas grandes, entendeu, que atuam hoje, elas criam dívida, e isso não é necessariamente ruim, isso mostra que a empresa está criando um certo tipo de dívidas para fazer crescimento. Às vezes a dívida pode ser para fazer uma aquisição de alguma outra empresa. O importante saber é que o problema não é ter dívidas, o problema é ter dívidas crescentes e o lucro não abater essas dívidas. A empresa eventualmente ela quer manter um nível de dívidas, mas também que ela quitar as dívidas que ela vai gerando. Descubra o atual momento da empresa, analisando a participação da empresa no mercado, a evolução de suas receitas, despesas e patrimônio ao longo do tempo. E notícias informativas sobre o seu planejamento estratégico, você pode identificar que estágio você encontra. Se por acaso a empresa só teve lucro positivo em um trimestre nos últimos 5 anos, você já pode dizer que as coisas não estão indo muito bem. Gente, todas as empresas, quando elas estão atuando na atualidade nossa, você tem que entender que elas têm fases, certo? Tem um momento de crescimento, tem um momento de desenvolvimento, tem estabilidade, tem várias formas que você pode identificar uma empresa, certo? Vou te dar um exemplo bem simples em relação a isso, tá? Uma empresa que está formando agora e ela não tem receita, ela não tem lucro líquido, nada. Ela só tem o que? Promessas. Ela tem investidores que acreditam que ela vai crescer e atrás disso ela só tem isso, tá? O que isso quer dizer? Existem vários tipos de empresas que estão em vários tipos de momentos. Cada um delas é um momento único que deve ser analisado com cuidado, certo? Por exemplo, uma empresa não tem receita, mas tem dinheiro para os investidores para crescer e fazer a empresa funcionar. O risco é alto? Sim, mas a promessa também da empresa é alta. A ideia dela é crescer. Vamos para a próxima coisa. Preço sobre o lucro PL. Dividindo o preço da ação pelo lucro líquido, temos uma pista sobre quanto o mercado está disposto a pagar pelos resultados da companhia. Quanto maior o PL, mais caro está a ação em relação à empresa e mais expectativas existem para as empresas. Mas lembrando que isso é algo para guiar e existem ações do PL altíssimos que só continuam subindo. Se você tem uma ação do PL que continua subindo e está altíssima, uma hora vai cair. Toma cuidado com isso. Uma coisa interessante sobre o PL, um exemplo bom disso, é a questão das Big Tech. O que são as Big Techs? As grandes empresas de tecnologia
Um exemplo disso, tá? Seria a Amazon, Google, essas grandes empresas. Por que que isso é interessante relacionado ao PL? É que a expectativa do PL delas continua subindo. Então você tem monstros, tá ligado? Que tem absurdos e movimentam absurdos, que a expectativa dela continua subindo, subindo, subindo e não param. A ideia é que uma hora o PL vai abater a expectativa e a empresa vai começar a cair, ou algo relacionado a isso. Só que nós estamos vivendo um momento que, apesar de ter expectativas que um dia ela vai cair, as expectativas só continuam subindo. Dividendo yield DY. Indicador calculando com a divisão dos dividendos pagos nos últimos 12 meses pelo preço da ação. Quanto maior o dividendo yield, maior a distribuição de dividendos em relação ao valor pago pelo papel. Um DY de 10% significa que a ação passou 10% do seu valor para seus acionistas de forma de dividendos. Gente, isso aí é bem interessante para o tipo de ação que você está procurando, tá? Você tem que entender que no mercado existem várias empresas que pagam vários tipos de dividendos. Para que é interessante isso? Existem dois tipos de ações, são de crescimento e dividendos. Se você quiser uma ação de dividendos, você tem que procurar empresas que estão dispostas a pagar mais dividendos pelo valor da ação. E existem ações de crescimento, que em vez de pagar esse valor em dividendos, as empresas focam em tentar crescer o máximo possível para valorizar o valor da ação. Então, gente, depois de todas essas dicas que eu passei para você, você tem que entender que se você quiser fazer uma análise fundamentalista de alguma ação, você tem que entender que não existe fórmula mágica, não existe uma conta ou alguma coisa que vai simplesmente simplificar tudo que eu disse aqui para você. Você tem que analisar tudo com calma. Inicialmente, isso tudo que eu falei parece até um pouco assustador, falou assim, é muito complicado, é muito número, é muita coisa, só que não é tão complicado assim. A maioria dessas coisas são fáceis de interpretar, até mesmo fáceis de procurar. O importante aqui é que você tem que entender que você precisa de tempo para analisar uma ação, não só tempo, mas também tem que ter capacidade para fazer isso. Tem que estudar um pouco, tem que entender o que é isso aí que eu disse para você, tem que procurar a ação, tem que procurar os resultados e baseado nisso você toma uma decisão. Só que ele realmente não é um bicho de sete cabeças. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Basta você ter tempo e paciência para conseguir correr atrás. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, deixar um like e comenta pra gente o que você achou, entendeu? E o que tipo de assunto você quer escutar na próxima semana. Eu vejo vocês na próxima semana.